Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos, muito obrigado por me permitir estar entrando dentro da sua casa, hoje, sábado, 23 de maio de 2020, sejam todos bem-vindos a essa live, este momento onde nós possamos estar aqui juntos, nestes dias de pandemia. Nós procuramos estar todos os dias junto com os irmãos, ora trazendo uma palavra, ora um esclarecimento, por outra hora um entendimento acerca de um assunto e o que é mais importante, mantendo este vínculo de amor entre cada um de nós que somos corpo de Cristo. Eu sei que alguns irmãos que entram aqui atraídos pelo tema, eles ficam perdidos, mas nós devemos considerar e entender como nós também não entendíamos. Eles estão ainda com o véu da religião e eu acredito que se estão aqui sendo fisgados ainda que estrategicamente pelo tema, eles uma hora vai alcançar. Eu tenho relatos de várias pessoas que entraram aqui no nosso canal, por curiosidade, por causa de um assunto acerca da volta de Cristo, acerca do batismo, do dízimo, e estão conosco até hoje, como é o caso de muitos que estão chegando agora para participar dessa live. Amanhã, às 10 horas e 20 minutos, nós estaremos lá no nosso espaço, não estamos tendo reuniões, as reuniões não estão sendo presenciais, nós vamos lá apenas para fazer uma live no domingo, 10h20, amanhã, 10h20 da manhã, estaremos ao vivo. E durante a semana, nós estamos aí todos os dias, juntos com os irmãos, para compartilharmos do Evangelho da graça de Deus. Bom, o tema desta live é a armadilha evangélica. Algumas pessoas me dizem, por que você prega contra a igreja? Eu já disse, eu não prego contra a igreja, eu prego contra o engano, contra a manipulação, é contra isto que eu prego. Eu não prego contra a igreja, eu prego contra a manipulação. Por exemplo, o tema de hoje é um tema oportuno. O outro abençoado me disse, por que você não prega sobre o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Cada um tem a sua experiência diária com o Espírito Santo. Como que eu vou ensinar a você acerca daquilo que está em você e que é você que tem que desenvolver esta comunhão? Então, é algo pessoal, não é verdade? Isso é tão simples entre nós, saber que você é templo do Espírito Santo e que ele habita em você. Então, o mais importante de falar sobre isso é falar do engano que eu passei, que você passou, e que a grande maioria do chamado povo de Deus ainda está aí, lotando os templos, os estádios, recebendo imposição de mãos, óleo, garrafa de água, todas essas manobras que só têm feito muito mal à verdadeira igreja de Cristo, que são as vidas. Então, este é um tema muito oportuno, a armadilha evangélica. Por que é uma armadilha evangélica? Porque é isso que se fazem. Te oferecem liberdade, usam versículos bíblicos, dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que isto não é uma realidade. A realidade é o seguinte, que quando você conhece a religião, você acaba sendo prisioneiro dela. E alguns casos são tão intensos que as pessoas não dormem mais, não vivem mais, e vive aquela vida ali cauterizada, com a mente cauterizada. E eu me inspirei numa frase do profeta Jeremias, usado por Deus para os seus dias,
Jeremias não é um profeta para a minha vida. Jeremias não é um profeta para a igreja. Jeremias foi um profeta judeu para os dias dele. Jeremias era profeta para aqueles dias. E olha o que disse o profeta Jeremias. Nós adaptamos este telão para que você nos acompanhe melhor, para que fique de uma forma mais clara o que nós vamos falar aqui com base nesses textos. Olha o que Deus disse por intermédio do ministério do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 26, eu devo ler até o 31. Acompanhe comigo. Porque entre o meu povo se acham perversos. Aonde? Disse o profeta, entre o meu povo. Deus, usando o ministério do profeta Jeremias para dizer os perversos, o que Paulo chamou de homens maus, e o que eu chamo hoje de lobo vorazes, que estão dentro do sistema religioso, sem piedade, com crueldade das vidas. Disse, entre meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, e como espreito os passarinheiros, como eles, aqui está a frase da pérola, dispõem armadilhas e prendem os homens. Eu vivi verdadeira armadilha evangélica. Começa assim: Deus tem uma obra na sua vida. Você não pode esconder os talentos. Deus vai requerer os dons que Ele te deu. Você vai prestar conta dos seus talentos. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama. E quando você está envolvido emocionalmente, criou laços, vínculos, ouviu dizer que se você se distanciar dali, você está desviado, e vem mais 7 demônios na sua vida, você então está preso no laço. Você não consegue mais sair, porque você sofreu uma lavagem cerebral. Você não consegue raciocinar por si só. A religião não deixa o homem raciocinar. A religião tapa. Moisés, que era um Deus com D minúsculos nos dias de Paulo, era o Deus daquele século, com a sua religião, ele cegou o entendimento. Não que ele estava vivo nos dias de Paulo, mas Paulo andou debaixo da lei, era hebreu dos hebreus. A religião cega o entendimento, embota. A religião não deixa raciocinar. A graça sim. A graça é uma ciência, faz com que você raciocine, tenha o coeficiência de inteligência da graça, o QI da graça. A graça faz você analisar minuciosamente o Evangelho. Então o profeta disse, como eles, como os passarinheiros. Olha, como é um passarinheiro? O passarinheiro arma uma armadilha, fica às espreitas. Quantas pessoas do interior conhecem esta fala? Os passarinheiros. Só que diz aqui que como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. A religião não se alimenta da verdade de Deus, porque a verdade de Deus é libertadora. A religião se alimenta do engano, porque o engano é aprisionador. Eu sei que você se viu prisioneiro durante anos. Eu não posso voltar a olhar para trás, lançar mão do arado. Quando a pessoa tenta se esquivar do laço do passarinheiro, das armadilhas, vem sempre os versículos legalistas,
vem sempre os versículos soltos, os jargões para aprisionar e a pessoa não sair. Eu não posso voltar atrás, porque quem lança a mão do arado não posso voltar atrás. Eu não posso deixar a minha congregação, porque eu cuido das crianças. Quem é que vai cuidar? Olha, eu sou dirigente da mesa de oração, eu sou secretário, e nisto vai vivendo o engano, agradando a homens e desagradando a Cristo. Que triste e lamentável uma situação que chegou nesse país, insustentável. Homens pregando o engano. E quando nós mostramos no Evangelho, eles se levantam ferozmente. Vocês veem aí nos comentários aí, daqui a pouco eles entram aí. Aí eles agora já estão assim, já sabendo que a marreta é santa, né? Eles sabem que o pau da graça bate no focinho. Eles dizem assim, estou logo avisando que eu não sou pastor. Por quê? Porque eles sabem que os pastores nesse canal aqui levam o pau da graça no focinho. Depois ele diz no versículo de número 27, olha só. Como a gaiola cheia de pássaros, presos por causa da armadilha do passarinheiro, são as suas casas cheias de fraude. E foi por isso, disse o profeta, que se tornaram poderosos e enriqueceram. Olha, eles não gostam, mas eu falo porque eu não tenho medo. Dos pastores que estão aí, dos líderes que estão na mídia, eu não conheço nenhum dos que estão na mídia. Eu conheço muitos homens honestos, que pregam a graça, tem gente no YouTube, o Elson Jesus lá na Bahia, tem o Ricardo em Porto Alegre, tem o Messias Carvalho em São Gonçalo, tem muita gente boa pregando o Evangelho, mas os líderes das grandes catedrais, todos eles, as suas denominações, se pegar o Evangelho de Cristo, suas mensagens não passam. Suas casas estão cheias de fraudes. Dos dízimos instituídos, às revelações insanas, às visões que foram no inferno, ao Jesus que vi num sonho de noite. E por isso o profeta, já dizendo naquela época, como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. E porque tem fraude, por isso, diz aqui no versículo 27, Jeremias 5, 27, se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam. Olha a situação que o profeta confrontou e olha se este não é o quadro da religião hoje. Engordam, tornam-se médios e ultrapassam até os feitos dos malignos, dos homens maus, perversos. Eles não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, não julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Tem nada a ver com Geraldo, só estou lendo um fato que aconteceu lá no dia do profeta. Depois ele diz, não me vingaria eu de nação como esta? Leia, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Olha o que é triste. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Que triste, diz o Senhor, lá no ministério do profeta Jeremias, é isto o que deseja o meu povo. Abençoados deste canal precioso. Eu sei que você é vítima disto. Quantas vezes você recebe uma palavra que arde o seu coração
e você quer levar este conhecimento àquela irmã que está lá sofrendo. Olha, eu não vou citar aqui para diminuir ninguém. Esta semana eu encontrei uma senhora arrasada, arruinada pela religião, sem ter o que comer, mas levando R$60 de dízimo para entregar ao presbítero que fica lá na porta do alçapão, que não pode ter reunião, e eles ficam lá recolhendo R$60. E ela me disse: eu sou fiel a Deus, esta graça que vocês vivem eu não quero para mim, porque quando Jesus vier me buscar, ele sabe que eu fui fiel ao dízimo. Meus amados, o profeta disse, Deus disse pelo intermédio do profeta: é isso o que deseja o meu povo. Um evangelho simples, maravilhoso, que tira o fardo. Você experimentou isto? Me ajude, diga que sim, dê um like. Você dando um like, você está me fazendo entender assim: sim, irmão Geraldo, eu passei por isso. Nós estamos aqui porque nós entendemos perfeitamente a sua dor em relação a esses irmãos que estão aprisionados nesta armadilha evangélica. E você vai levar esta palavra, meu irmão. As pessoas rejeitam o amor da verdade. Parece que você está dando a ela um copo de veneno. Aprisionada, maltratada, limpando igreja para o pastor, lavando carro de pastor, tomando conta da igreja, do estacionamento, dando seu dinheiro, dando seu tudo, fazendo sacrifício. O pastor sequer as conhece. E quando você oferece a palavra, eles vêm dizer que você é um herege, que você está ouvindo pregações no YouTube. E Deus disse por intermédio: é isto o que deseja o meu povo. Oferecem liberdade e te colocam em escravidão, com um jugo que nem eles mesmos querem carregar. Eles oferecem liberdade, mas te colocam em escravidão e colocam um jugo nas vidas que eles mesmos não podem e não querem carregar. Jesus disse isso em Mateus 23, livro histórico. Jesus disse isso aos judeus. Olha só: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Jesus está falando com os discípulos e os judeus que os acompanhavam lá. Está falando com a igreja de Cristo. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eu conheci muita gente assim, diz e não faz. Principalmente na época do jejum, quando o pastor mandava a gente fazer jejum e na casa dele ele se banqueteava. Depois ele diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu cansei de testemunhar. Geraldo, vai pregar no presídio. Eles não iam. Geraldo, vai pregar nas vielas. Eles não iam. Jejum, sacrifício, monte. E eles, com a secretária no ar condicionado, nos seus gabinetes pastorais, nos seus carros luxuosos, e o povo fiel, pensando que está fazendo a obra de Deus, na verdade, estava na maior armadilha da paróquia. Primeiro, que não adianta eu ir, ninguém vem ao Pai se o Cristo não o trouxer. Então é em vão esta loucura de subir monte, buscar as pessoas e enviá-la. É necessário, é saudável, sim, com sabedoria e inteligência da graça. Olha, atam fardos pesados e difíceis de carregar. É isso que a religião fez comigo, fez com você. Mas graças a Deus, pela graça de Cristo revelada a nós, que nós estamos livres do laço
do passarinheiro. Graças a Deus que este evangelho simples, maravilhoso. Você sabe, eu recebi um vídeo, está aí, bombando aí pelos grupos de WhatsApp, está rodando aí, o nosso irmão Netinho, está com um chapéu, fez um vídeo lá no interior. Você vê aonde o evangelho chega. Antigamente, alguns tempos atrás, o conhecimento só quem detinha eram os estudantes de teologia, quem tinha direito de pagar, e quando eles chegavam no meio da comunidade, no meio da congregação, eram vistos como os sábios, como os doutores. Hoje, o evangelho chega lá no interior da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Manaus, do Acre, lá no interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte. Hoje, com acesso à internet, todos nós estamos experimentando esta graça maravilhosa, e foi assim que aconteceu comigo e com você. Quem foi o nosso professor? Quem foi que nos instruiu? Ora, a palavra é esta, foi o nosso guia, o Espírito Santo que iluminou os olhos do nosso entendimento, porque nesse terreno onde nós andamos, não cabe mérito para o homem. Então, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, põem sobre os ombros dos homens e eles mesmos não querem carregá-los. Qual é, então, a grande armadilha evangélica? E agora eu entro aqui na parte profunda da mensagem. Qual é a grande estratégia dos líderes? Qual é a grande rede? Qual é a grande jogada? Qual é a estratégia de marketing? Porque o que está aí não é igreja. Igreja somos nós. O que está aí são empresas de família. O pastor jubila, entra o filho, jubila, entra o neto, só os pastores e a família que tem salário, a bênção só cai sobre a vida deles, só eles que enriquecem, o povo está tudo desempregado e eles não deram assistência a ninguém. Isso é uma verdade. É por isso que esse canal incomoda eles. É por isso que eles ligam para cá, ameaçam, diz que vai matar meu cachorro enforcado, que vai raspar ele, vai tirar todas as pulgas. Quem tira pulga nada, meu amado. Estou cansado dessa ameaça de vocês que tiram a pulga do meu cachorro. Vocês tiram nada. Vocês estão cheios de pulga. Então, qual é a grande estratégia do sistema religioso? Qual é a grande jogada? Qual é logo? Fala logo, irmão Geraldo, que eu não aguento. Vou falar. É atrair você para dentro da igreja, dizendo que você é pecador, que Jesus está voltando e que você precisa se converter dos seus pecados. Essa é a mensagem de estratégia de marketing. Isto é a grande jogada, a grande tacada do sistema. O irmão tem que se converter, porque Jesus está à porta, olha as pragas, olha os sinais. Então você precisa se converter dos seus pecados, para que ele perdoe os seus pecados. Esta é a grande estratégia. Só que isto é uma armadilha para prender o homem. É uma armadilha e é uma afronta ao Cristo ressuscitado. Todas as igrejas, ouçam, todas as igrejas que prendem os homens com estratégia de marketing, dizendo que eles têm que se converter para purificar os pecados, batizar para purificar os pecados, pedir perdão dos pecados para tomar a Santa Ceia. Tudo isto são armadilhas para prender homens. E alguém legalista pode me perguntar, por quê? Porque o pecado espiritual que me separava, te separou ou te separou no passado, tudo isto
foi aniquilado por Cristo. Eu vou ler com você. Calminha. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26. Vamos ver. Olha isso aqui. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Porém, ao se cumprirem os tempos, olha o que Paulo está dizendo, que nos dias dele o tempo estava se cumprindo, se manifestou uma vez por todas. Leia comigo agora, você que está em graça e tem olhos iluminados. Você veja a diferença do que um evangelho puro e simples, cristalino, do que é a diferença da armadilha evangélica. Leia. Uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A pergunta é, o pecado foi aniquilado ou não? Aqui diz que foi. Quando? Quando ele andava lá em Jerusalém? Ou quando ele disse naquele madeiro tetelestai? Quando ele disse está consumado. Significa que da cruz para cá, o pecado já estava na tua vida? Não, ele foi aniquilado quando você nasceu. Qual é a estratégia da igreja? Te dá folheto na rua dizendo que você é um pecador, mas esse pecado só é expurgado em uma igreja evangélica através da oração ou através da pregação evangélica do pastor. Esta é a maior armadilha que esse sistema religioso faz com os homens a respeito do que disse Jeremias. E como nós não vivemos debaixo do ministério de Jeremias, estamos agora debaixo do ministério do Espírito. O Espírito Santo usa os meus lábios para dizer a vocês que ainda não conhecem a graça de Deus, que vocês devem sair dessa armadilha evangélica. Vocês não são pecadores. O Espírito de Cristo, naquele madeiro, quando se ofereceu, aniquilou o pecado de quem vivia ali naquele momento, de quem viveu antes da cruz e de todos os eleitos que nasceriam depois da cruz, incluindo a mim, incluindo você, que já nascemos sem o pecado, porque diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 26, que o pecado foi aniquilado. Então hoje, se o pastor evangélico te encontrar na rua sem conhecer que você tem os olhos iluminados e tentar armar uma armadilha para você e falar, você tem que ir para a igreja, procurar uma igreja mais próxima da sua casa, pedir perdão dos seus pecados e se converter. Você vai dizer, qual pecado? Ele disse, o pecado que está na humanidade. Você vai dizer, em mim não. Quando eu nasci, eu já nasci sem pecado. Davi sim. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Antes da cruz, a minha mãe, quando me concebeu, já me concebeu. Eu como igreja, sem ruga, sem mácula, sem mancha e sem defeito. Você pode dar um abapai? Abapai. Então a grande armadilha é essa. Não existe o pecado espiritual. O pecado que existe hoje, errar o alvo, é as obras da carne. Quando eu cometo uma obra da carne, eu não peco contra Deus. Na concepção judaica, pecar contra Deus era transgressão da lei. Na concepção judaica era isto, pecado era transgredir a lei, foi o que disse João na sua epístola. Então, quando eu pratico uma obra da carne, eu não estou pecando contra Deus. Ninguém pode pecar contra Deus. Nem estou pecando espiritualmente. Eu estou cometendo uma obra da carne em que eu serei passível de disciplina. Porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E o que diz então a armadilha evangélica? Cortou o cabelo? Está em pecado. Mas cortar cabelo não é estar em pecado. Cortar cabelo faz parte da higiene, ou então do cuidado feminino, da beleza feminina. Não tem nada a ver com pecado. Pecado, para eles que escreveram, é a transgressão da lei. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo de número 7. Olha bem, hein? Olha bem, porque daqui eu sinto
que as armadilhas, o laço do passarinheiro está sendo quebrado. Eu sinto que algumas pessoas estão se libertando. Entraram aqui 1, 2, 3 vezes e hoje os olhos estão sendo iluminados. Leia comigo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, respondeu Paulo. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Por quê? Porque a lei quebrada era uma transgressão. Então era um pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então quem é que dava força ao pecado? A lei. Então Paulo diz, não, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora leia o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo Exu, pela pomba gira, pela pomba que grita, não. Aqui diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento da lei, despertou em mim, disse Paulo, toda sorte de concupiscência. E aqui vai a palavra, porque sem lei, está morto o pecado. O que é que a armadilha evangélica faz? Traz a lei para dentro das chamadas igrejas e uma vez que eles costuram o véu, traz os preceitos da lei, eles trazem a Páscoa, eles trazem o dízimo, o lava-pé, os rudimentos da lei, o pecado. Então, quando eles trazem a lei, o que é que acontece? Ativa o pecado, porque com a lei você se torna um transgressor. Paulo deixou claro, porque sem lei está morto o pecado. E o que é que Cristo fez? Isso é claro, eu estou falando para você, porque isso é muito claro, leia comigo aí. Porque o fim da lei é a continuação da lei ou é o fim da lei? Aqui diz, o fim da lei é Cristo. Se é o fim da lei, é o fim do pecado. Porque sem lei está morto o pecado. Então, na minha vida não há pecado. Então não vai ter mais armadilha. Abençoados, fuja da armadilha evangélica. Eu quero ler com você esse último versículo e vou aqui agradecer a Deus pela sua vida. Leia agora, olha aí, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segura aqui, eu sei que você quer beber uma água, tomar um suco de banana com peixe assado. Espera um pouquinho. Coeficiente de inteligência da graça. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se não existe nenhuma condenação, que trono branco é esse que a igreja apresenta que vai me julgar? Que juízo final a igreja vai passar se quem está em Cristo não há nenhuma? Nenhuma quer dizer quantas? 1/3? Nenhuma. Então não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem aí no YouTube está em Cristo Jesus, diga uia! Não há condenação para você. Agora leia o versículo 2, muito conhecido. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Claro, Paulo está falando com aqueles irmãos que vieram da transição. Quando nós nascemos, o pecado e a morte já não existia no âmbito espiritual. A morte agora é só biológica, porque nós já estamos ressuscitados com Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela tua participação. Quero mandar um abraço aí para os irmãos que se reúnem conosco aqui no Sarapuí durante todo o dia. Obrigado, minha amada. Durante todo o dia, muitas pessoas me mandaram contatos, mas eu não tenho como gravar, é muita coisa, é muita gente, tá? E hoje, sábado, recebi aqui 3.800 contatos, muitos nomes de que me enviaram, famílias,
e eu não consigo gravar todos os nomes. Eu mando um abraço aqui, que eu esqueço, tá vendo? É tanta coisa. O nosso irmão abençoado, lá de Belo Horizonte, marido da nossa irmã Nilze, Evaristo. É muita coisa na minha mente. Um abraço, Evaristo. Me aguarda aí que eu tô chegando aí, filho. Ô, Nilze, não vai trazer meu hidratante não, hein? Ó, eu quero mandar um abraço pro Danilo e Michele de São Paulo, Jaqueline Vaz de Belém, Rudinei Batista de São Gonçalo, Aloísio Serrinha na Bahia, Malva Gama de Foz do Iguaçu do Paraná, Elísio Oliveira de Governador Valadares, José Carlos de Bom Jardim, Pernambuco, Adélia Diniz de Minas Gerais, Josélia Pinheiro, São Fidélis, Aline Silva, Sergipe, Celine Teles Leitão, Antônio Souza, Porto de Trombetas do Pará, Zinaide Santana, Salvador da Bahia, Eliane Barbosa, Itaguaí, Rio de Janeiro, Georgette Moraes, minha irmã Déia, no Sarapuí, Martinho José de Santana, Correias, Petrópolis, Morrer. Gente, pera, tanta gente isso aqui. Ui! Não tem nem Juliana Martins, Frutal, Minas Gerais. William Lima, do Jaboatão de Pernambuco. Patrícia Chaves Vespasiano, Minas Gerais. Flávio Castilho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Dorivaldo Silva, de Santanópolis, Bahia. Nelson Aprézio, de Itaquaquecetuba. Tamarques Lopes, Espírito Santo, Marco Antônio de São Pedro de Aldeia, Leonir de Holanda, Alcebia de Chapecó, Marcônio Eduardo Mossoró, Sandra Barros de Bagé, Yasmin Vitória Bezerra, Maria Madalena, Alberto Pereira de São Fidélis, Maria Madalena de Petrópolis, Nici Borges de São Pedro da Aldeia, Antônio Silva, Barra do Piraí, Alessandro Marques, Minas Gerais, Conceição Penas, Guarapari, Alexandre Teles, Porto Alegre, Bento Souza, Alegrete, Piauí, Márcia Denise, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Dan Santos, Aracaju, Adilson Gonçalves, Belo Horizonte, Joselito de Sergipe, Benedita de Vinhedo, Paulo Neves, ô glória, pra cima deles, Paulo Neves do Rio de Janeiro, Miguel tem demônio, Miguel? Você tem demônio, Miguel? Miguel, Rodrigo Sena, Grupo Olhos Iluminados, Edson Vicente de São Gonçalo, Jardim Cordeiro Blumenau, Janaíne Luciano de Recife, Newton César Marques, Amélia Rodrigues de Belo Horizonte. Mandar um abraço apertado pro povo de Maranhão. Deixa eu finalizar aqui. Olha só. Nós, quando terminarmos esta pandemia, nós vamos fazer um trabalho em Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraná, e nós vamos fazer um trabalho em Brasília. Aguardem, quando passar toda esta pandemia, nós vamos nos organizar, nós vamos alugar um salão de festa e uma vez por mês nós vamos estar nesses locais para a gente ter uma reunião em graça, para a gente estar junto com os irmãos, se abraçarem. Depois nós vamos ver isto, organizar isto. Os irmãos estão mandando vídeo para mim. A partir de semana que vem eu vou colocar aqui o vídeo dos irmãos que estão mandando como testemunho. Grave o seu vídeo até 5 minutos, mande para cá, fale com um áudio bom, porque eu vou botar o seu vídeo aqui no YouTube, se você permitir. Você vai aparecer aqui no canal contando como foi a tua experiência em graça, como você viveu, como você nos conheceu, e vai vir aqui para que as pessoas ouçam o seu testemunho e ajude outras pessoas a se libertarem. Meu grande abraço, meu carinho, meu amor. Lembre-se, saia da armadilha evangélica. Um grande abraço a todos, graça e paz, melhor noite. Até amanhã, hein? Vai coisar não, vai ficar coisado não, tô ligado, hein? 3h20. Tchau.